Bom dia, amigos. Meu nome é Henrique Aparício, sou advogado, pós-graduado em Direito Constitucional e estou gravando esse vídeo para tirar algumas dúvidas que ficaram sobre o julgamento de ontem, de maneira que a imprensa e muita gente na internet está colocando fatos que não são ou não correspondem absolutamente à verdade, imputando uma culpa que, ao meu ver, os nobres ministros não têm nesse julgamento. Então, só para fazer um apanhado geral, o principal ponto que levou à impetração deste habeas corpus é o fato da possibilidade de prisão após decisão colegiada. O que significa isso? Após uma decisão em segunda instância, o réu ele pode começar a cumprir prisão. Esse entendimento ele é recente pelo STF, é um entendimento do ano passado. Como todos nós sabemos, o ex-presidente Lula ele foi condenado em primeira instância e teve a sua condenação majorada em segunda instância. Esse julgamento ainda não terminou, ainda existe o julgamento dos embargos declaratórios, que está previsto para o dia 26 de março. Por isso foi amplamente divulgado aí nos canais de comunicação que o ex-presidente poderia ser preso a partir do dia 26 de março, dia 26 próximo. O que acontece? A partir do momento em que houve a confirmação e a majoração da pena em segunda instância, os advogados do Lula então entraram com um HC, um habeas corpus, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. HC esse que foi negado pelo relator. A partir do momento em que ele foi negado, imediatamente foi proposto um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Essa propositura ela é ilegal, não há previsão na lei para o Supremo Tribunal Federal apreciar um HC com uma denegação do STJ em caráter do relator. Esse HC só poderia ter sido impetrado no STF uma vez que ele fosse negado pelo pleno do STJ. E ele foi colocado realmente de maneira errônea naquele momento. Errônea e ilegal, mas para marcar data, para marcar pauta, é uma estratégia válida da defesa. Existe um entendimento legal e existe um entendimento jurisprudencial. Ontem houve o julgamento da admissibilidade desse recurso que foi... Na verdade, desse recurso não, porque o HC não é um recurso, mas desse remédio constitucional que foi impetrado de maneira errada. O que acontece? No momento em que ele foi impetrado, ao momento do julgamento, existe um lapso temporal. Então, num primeiro momento, o relator do STJ negou o pedido liminar, foi ingresso com o HC no STF, absolutamente legal. Até ontem, até o julgamento desse HC no STF, houve a decisão plenária do STJ no sentido de negar a liberdade pretendida. O que acontece? A defesa do ex-presidente fez um aditamento no HC que foi proposto no STF, tornando-o, na visão dos ministros, ele apto a ser conhecido. Então existem duas fases. Primeiro, o HC ele pode ser conhecido, então ele vai a julgamento, vai se discutir o mérito, ou não, ele não vai ser conhecido, sequer vão ser levantados os pontos. Formalmente o HC como impetrado está errado e não deveria ser sequer conhecido. Inicialmente o julgamento pareceu levar a essa conclusão, mas depois houve uma virada no final e foi possível o conhecimento desse HC. Foi uma sessão que iniciou por volta das 2 da tarde, com bastante debate muito produtivo, aonde ficou questionado que a justiça ela deve ter um prazo razoável de duração e que o erro de forma não poderia invalidar o recurso apresentado, principalmente sendo um recurso que visa a liberação, a manutenção da liberdade de um cidadão qualquer, não necessariamente um ex-presidente da República que não possui qualquer privilégio. Posto isso, temos que alguns, ou mais precisamente 2 dos ministros, não poderiam se estender por além do horário, pois haviam outros compromissos marcados. Como é do conhecimento de todos, existe um horário das reuniões.
E esse horário chegou ao final. A maioria dos ministros, 9 dos 11 ministros, poderiam se adentrar noite afora para julgar o mérito do HC. Mas 2 desses ministros, em manobra política ou não vou fazer juízo de valor sobre isso, necessitaram se ausentar do julgamento. Então, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que sim, esse HC vai ser conhecido. Conhecido não significa provido. Vamos conhecer do mérito desse HC. Se ele vai ser provido ou não, são cenas dos próximos capítulos, que vai acontecer agora no dia 4 de abril. O que temos de concreto? Não pode o judiciário, por sua própria morosidade, prejudicar o cidadão. Então, uma vez que foi decidido pelo conhecimento do HC e não houve tempo hábil para o seu julgamento, foi concedido em caráter liminar. Caráter liminar é um caráter temporário e precário, um salvo-conduto para que até o julgamento pelo pleno o ex-presidente não possa ser preso. Isso significa que ele está livre? Isso significa que ele está livre somente até o julgamento do mérito, que vai acontecer dia 4 de abril. Isso seria uma bela estratégia da defesa? Eles conseguiram muitos poucos dias até então. Com a repercussão que isso está tendo nas redes sociais, com a repercussão que isso está tendo na televisão, com a repercussão que isso está tendo na sociedade, eu avalio como uma medida ruim. Provavelmente daqui, hoje é dia 23, até o dia 4 de abril vão haver muitos protestos, o que, embora não deveria, pois o julgamento não pode ter interferência popular, mas certamente os protestos acontecerão. E muito possivelmente o STF não mudará o seu entendimento e nas proximidades aí, até primeira quinzena de abril, possivelmente ou provavelmente já teremos a prisão do ex-presidente. A única saída que ele teria para essa prisão, se negado o HC, não existe outro recurso, então dia 26 agora, daqui a 3 dias, vai ser julgado os embargos declaratórios, que não vai mudar a sentença, com toda a certeza do mundo, são só alguns pontos a serem esclarecidos, e aí o Lula consegue uma sobreliberdade até 4 de abril. Em 4 de abril, não imagino possível qualquer outra manobra jurídica ou política para evitar o julgamento. Em 4 de abril teremos a decisão final. Se concedido o habeas corpus, o Lula continua solto até a decisão final dos recursos. Isso com certeza caminha mais alguns anos, alguns bons anos, porque temos recurso ao STJ, depois recurso ao STF. Então, se concedido o HC, será brindada a impunidade, a rasgada a Constituição, a jurisprudência do STF, que é o guardião da Constituição, passa a valer muito pouco, porque essa decisão de prisão em segunda instância ela é extremamente recente, mas, ainda que concedido o HC, o Lula continua inelegível pela lei da ficha limpa. Então, certamente não teremos o candidato Lula disputando as próximas eleições para a esfera mínima. Se ele estará solto ou se estará preso, ainda há uma dúvida. Mas como candidato, possibilidade nenhuma. Se negado o habeas corpus, o que a gente espera, por todo o desenrolar do processo, enfim, a única possibilidade dele se manter em liberdade é pedir asilo político em outro país. Está numa carreata pelo sul, proximidade com o Uruguai, então não descartamos a possibilidade do Uruguai conceder asilo político ao ex-presidente. Em linhas gerais, temos mais alguns dias aí até o dia 4 de abril para saber a decisão desse caso. Eu acredito que isso não foi uma manobra boa para a defesa. Eu acredito que com isso a situação se agrava, que os ânimos vão se intensificar e que a população vai para as ruas, sim, cobrar justiça. Essa cobrança social não deveria interferir no entendimento
do Supremo Tribunal Federal, mas no Brasil, infelizmente, a gente ainda espera de tudo. Com certeza, de concreto, o que temos hoje é que o Lula não será preso até o dia 4 de abril e não será candidato nas próximas eleições em hipótese alguma. Qualquer dúvidas que vocês tenham sobre esses vídeos, por favor, deixe sua mensagem no YouTube ou no próprio Facebook e nós vamos esclarecendo na medida do possível. Um abraço a todos e vamos lutar por um Brasil melhor.